Olha esse horizonte, coisa mais linda. Tá gostoso o dia, tá muito bonito. O que eu vou pintar? O que eu desenho, hein? Pô, e se eu fizer 2, 3 pinturas e me arrepender do tema? Porque não é um tema que eu gosto tanto assim. Já parou pra pensar nisso? Isso já aconteceu com você? Tenho certeza que isso aí já aconteceu com a maioria dos artistas, se não com todos. E comigo também já aconteceu. Como é que eu resolvi esse problema? Como é que eu escolho o tema, né? Que eu vou gravar, que eu vou desenhar, que eu vou pintar? Agora sim achei um lugar com um pouco mais de sombra, que eu tava com o olho muito fechado, muito sol hoje. E, bom, esse é um vídeo que eu tô fazendo extras, estão vendo que eu tô num lugar diferente. Eu tô na cidade de Tatuí, onde meus pais moram, vim aqui visitar eles, tô com meu irmão também. E dei uma volta aqui para conversar com vocês. Olha esse horizonte, a paz que tem aqui. Bom, deixa eu me apresentar aqui, porque às vezes você não me conhece, caiu aqui no canal sem querer, né? Meu nome é Fernando Quevedo, eu sou artista plástico, pintor, e o meu canal trata sobre ajudar novos artistas a se encontrarem na carreira. Eu ainda não sou um artista super renomado, super reconhecido, nem nada disso, mas eu já trilhei um bom caminho e eu tenho alguma experiência e dicas que eu posso passar para vocês, coisas que eu acertei e coisas que eu errei. Então, esse é um ponto do meu canal, ajudar novos artistas com dicas e passando informações valiosas. A outra razão do meu canal existir, eu quero mudar um pouco, ou pelo menos tentar mudar e resgatar a arte da técnica, a arte do belo, a arte consciente, e não aquela arte acidental, aquela arte que você só quer tirar sua tristeza que está dentro do teu coração e pôr pra tela. Eu estou falando de arte real, eu estou falando de profissão, eu não estou falando de expressão artística, aquilo que a criança faz para brincar, para se expressar, que está tudo bem, está tudo certo, é muito saudável isso daí. E muitos adultos também fazem isso, né? De se expressar artisticamente, eu acho que é muito legal, eu dou maior apoio para isso, eu acho que faz bem, é terapêutico, traz alegria, traz leveza para a vida das pessoas, mas isso não é profissão, tá? Isso é só uma expressão artística. É como se eu fosse cantarolar aqui na rua, ou cantar no chuveiro, e aí filmar, postar e dizer que eu sou cantor, né? Que eu sou um artista porque eu faço isso. Não, eu só tô desabafando, pondo para fora, cantando, desestressando. Isso faz bem para as pessoas. Então continue fazendo isso se você faz. Se você não faz, comece. É bom. Né? Quando a gente era criança, a gente fazia isso sem medo de ser julgado. E aí, em algum momento, a gente parou de desenhar, a gente parou de pintar, a gente parou de brincar de massinha, né? A gente parou de cantar, de dançar, porque a gente fica com muito medo do julgamento alheio. Então, sou totalmente a favor da expressão artística, mas não sou nem um pouco a favor da pessoa pegar a sua expressão artística e dizer que aquilo é arte, e dizer que ela é uma artista e querer fazer exposição. Não, você tem que estudar, você tem que ter um mínimo de consciência, né? Como em qualquer profissão, né? Eu não posso decidir que eu sou, como eu disse no exemplo, um cantor só porque eu fico cantarolando. Eu não posso dizer que eu sou um dançarino só porque eu vou pra balada e danço com alguém. Né? São coisas diferentes. Eu estou falando de profissão, arte, de ser um artista de verdade, de fazer arte fundamentada nos princípios da arte. Não que você não possa quebrar regras, não que você não possa fugir dos princípios, mas você tem que pelo menos aprender os princípios, as regras, os fundamentos. Se você quiser quebrá-los depois, aí é uma opção sua. Aí tudo bem. Um bom exemplo disso é o Picasso, né? Que aos 16 anos ele já pintou uma tela maravilhosa de realismo e depois ele foi desconstruindo e abstraindo sua arte até chegar naquela coisa maluca no final da vida dele que a gente conhece. Ele quebrou todas as regras, todos os parâmetros do que ele aprendeu, mas de forma consciente. Isso é diferente do que você chegar e não saber arte, não aprender nada e já começar a pintar coisas tortas, um olho aqui, o outro olho aqui, o nariz aqui, porque o Picasso fazia e para ele dava certo. Tá? Para você não vai dar certo, para você é só um experimento. Né? Você não aprendeu para desconstruir, você só foi direto no desconstruído, isso não significa nada. Como eu disse, é só uma expressão artística. Mas isso não é nem o tema de hoje, né? O tema de hoje eu quero falar com vocês o que desenhar, o que pintar. Se isso já passou pela tua cabeça, isso passou pela minha cabeça já muitas vezes. Eu descobri um jeito, pelo menos é o meu jeito que eu faço disso dar certo.
pensa o que você gosta de falar, o que permeia os seus pensamentos, o que permeia as suas conversas, o que permeia a sua busca, por exemplo, o que você busca no YouTube para assistir. Quais são os seus interesses? O que você gosta de ver? O que te faz bem? Eu vou dar um exemplo de como eu fiz isso. Eu sempre gostei muito de tecnologia, sempre gostei dessas mudanças tecnológicas que a gente vive, né? Começando, eu sou de 1980, então final de 1990 chegou a internet e aquilo foi uma revolução, né? Na época, e revoluciona até hoje, né? Depois chegou as redes sociais, e aí junto com as redes sociais todos os problemas, né, de comparação, validação, hate, e todo mundo quer dar uma opinião, polarização política, e agora mais recente a inteligência artificial, né? Nesse meio tempo saiu uma série na Netflix chamada Black Mirror, eu acho que muitos de vocês já viram, e eu viciei nessa série. Eu assisti todos os episódios mais de uma vez, porque aquilo me pegou de um jeito que eu não sabia que ia me pegar e que eu ia me interessar tanto por aquilo. Porque, na verdade, aquilo é meio que um presságio do que pode acontecer na revolução digital que a gente vive, né? E aí, eu me peguei pensando muito nesses assuntos, sabe? E ficou muito na minha cabeça, porque é o que a gente está vivendo, é algo que me interessa, é algo que eu gosto, e não é de hoje. Então, eu comecei a pensar, pô, eu vou fazer uma série sobre isso, mas o que eu vou pintar? Então, quando você decide algo que você gosta, você decide, eu vou fazer uma série baseado nesse tema. Eu não sei bem o que eu vou fazer ainda, mas eu já sei o tema. Outro exemplo, teve uma época da minha vida que eu participei de campeonatos de fisiculturismo. Então, eu acabei fazendo alguns ensaios fotográficos e tudo, que eu me interesso muito, né, por corpo, por desenvolvimento físico. E isso ficou muito na minha cabeça também. E eu pensei, pô, como é que posso passar isso para uma série, né? Então, a primeira coisa é você decidir o tema que você gosta. Você não precisa saber o que você vai pintar. Quando eu decidi os temas das minhas séries, eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu sabia que eu queria que fosse dentro daquele tema. Uma vez que você decide o tema, que você descobre algo que você gosta, e você decide, eu vou fazer uma série baseada nessa temática. Pronto, o seu cérebro foi condicionado por você, porque você tomou uma decisão já. Você condicionou o seu cérebro que você quer pintar sobre corpos. Eu vou dar o meu exemplo, tá? Você quer fazer alguma coisa relacionada a isso, ao físico, à anatomia e tudo. Beleza, isso ficou na minha cabeça, um pouco adormecido por algum tempo, até chegar o momento que despertou, que foi quando eu fui para a Itália, fazia minha residência em Florença, e Florença é uma cidade mágica, né? É uma cidade que tem muitas esculturas. Então, para todos os lugares que você anda lá, lojas que você entra, sempre tem um busto, sempre tem uma estátua, sempre tem o corpo humano, seja de homem ou de mulher, nu ou seminu, mas mostrando muita anatomia. E eu comecei a me identificar muito com isso. E começou a clicar sem querer na minha cabeça, pô, tem tudo a ver com o que eu já pensei de fazer em série. Então, quando você decide o tema, você começa a ficar com o seu olhar seletivo. Você começa a ficar com as suas percepções mais aguçadas para esse tema. É que nem quando você vai comprar um carro e você decide comprar, sei lá, você vai comprar um Gol, né? Quando você está procurando Gol, você está olhando na internet e tal, você começa a ver muitos Gols na rua. E você começa a pensar, nossa, eu não sabia que tinha tanto Gol na rua, tantos modelos desse carro. Na verdade, sempre estiveram lá. Seu olhar não estava seletivo para esse tipo de coisa, mas agora tá. Mulheres que ficam grávidas é a mesma coisa. Você começa a ver muita mulher grávida. Na verdade, elas sempre estiveram lá. O seu olhar que não estava seletivo para esse tipo de tema, para esse tipo de imagem. Só que agora que você decidiu o que você quer pintar, pelo menos o tema que você quer pintar, seu olhar vai começar a ficar seletivo. E quando essas coisas começarem a aparecer ao seu redor, você vai assimilar na hora uma coisa a outra. E aí você vai começar a ver muito disso, porque o seu olhar está seletivo e você já decidiu o que você quer. Voltando para Florença, eu comecei a ver muitas estátuas. E eu pensei, eu vou desenhar uma estátua.
E aí eu desenhei uma estátua com giz pastel. Uma estátua grega, um busto que não tinha nem cabeça, nem braços, era só o torso. E aí eu me lembrei, claro, eu me lembrei porque meu olhar está seletivo, eu estou propenso a fazer essas coisas. Eu me lembrei dos meus ensaios fotográficos. Falei, caramba, aqui tem uma fonte de referência para eu pintar. E aí na minha residência eu comecei a pintar os torsos. Eu peguei as minhas próprias fotos e eu coloquei no estilo michelangiano, vamos dizer assim, né, de estátuas em ruínas, que perdeu o braço, perdeu as pernas, perdeu a cabeça. Eu peguei as minhas próprias fotos, falei, eu vou desenhar isso aqui como se fosse uma estátua grega, uma estátua aqui de Florença, né? E foi isso que eu fiz. Eu tirei a cabeça, eu peguei uma foto minha do meu ensaio, eu tirei a cabeça, tirei os braços e tirei as pernas. E deixei só o torso. E como eu tinha várias fotos, eu tinha várias poses, então pose de lado, pose de frente, pose de costas, posando de outras maneiras e tudo. Falei, caramba, tem um arsenal aqui de referências para começar a fazer. E eu comecei a pintar essa série de torsos. Ao mesmo tempo, eu comecei a pintar cabeças de pensadores, como Alexandre o Grande, como Platão, como Sócrates. E aí começou a fazer muito sentido porque eu comecei a pintar no mesmo estilo. Papéis coloridos, com giz pastel, brincando muito com temperaturas cromáticas, né? Então, luz e sombra, com cores complementares e tudo. E os torsos eu fiz nesse estilo e as cabeças eu fiz nesse estilo. Pronto, virou uma série. E eu juntei as pinturas de cabeça e as pinturas, desenhos de giz pastel de torsos na mesma série, porque afinal de contas eles foram feitos da mesma maneira e uma coisa complementou a outra. Então, quando eu coloquei as cabeças perto dos torsos de uma forma estratégica, com uma composição que eu conseguia ver todas as telas, eu pensei, pô, aqui tem uma série já, e uma série dobrou de tamanho, porque antes era só os torsos e só as cabeças, mas quando eu coloquei todos juntos, eles se complementaram de uma forma absurda. Por quê? Primeiro pela técnica, que é a mesma que eu usei. A superfície, o papel que eu pintei, foi a mesma para as duas. Então aí você já tem um corpo de trabalho. Corpos sem braços, corpos sem cabeças e cabeças sem corpos. Já começou a criar uma narrativa dentro disso. Então isso foi uma série que surgiu de forma muito orgânica dentro da minha cabeça. No começo eu não pensei, eu vou pintar torsos sem cabeças e cabeças sem torsos, porque vai ficar maravilhoso, eles vão se complementar. Não, não teve nada disso. Foi gradual. Eu me inspirei em Florença e eu me conectei com uma ideia que eu tinha no passado, eu não sabia o que eu ia fazer, mas como meu olhar estava seletivo, uma coisa se associou à outra e começou a surgir aos poucos. As cabeças eu comecei a pintar depois. Na verdade, eu comecei a pintar as cabeças em Florença também. A primeira cabeça que eu pintei foi de Alexandre o Grande morrendo, que foi uma foto que eu tirei dentro do Palácio Pitti Museum. Uma obra maravilhosa, né? Eu já tinha visto essa imagem na internet, mas eu fui lá e fiz a foto. Eu queria que fosse mais autêntico possível. Eu fiz a foto e desenhei. Depois eu comecei a desenhar outras cabeças e outros torsos, sem imaginar que eles iriam se fundir no futuro. E eles se fundiram no futuro porque eu conversei com um galerista. E esse galerista olhou essas duas séries que até então eram separadas. Ele falou, cara, junta essas coisas. Isso daqui tá perfeito para ficar junto. É a mesma técnica, é o mesmo padrão de pintura, de desenho. E agora você tem uma série com o dobro do tamanho. E foi isso que aconteceu. E acaba sendo uma série com pouca narrativa no sentido filosófico, né? Mas ela é muito forte na estética dela. Então é uma arte muito contemplativa, é uma arte que você olha e você admira a beleza das cores, a beleza do traçado, a expressão que eu coloquei nas linhas, o modo inacabado que eu coloquei em alguns torsos, em algumas cabeças. E aí surgiu uma série a partir de uma decisão que eu tomei. E a decisão foi, eu já me interessei muito por físico, por fisiculturismo, por corpo, e eu quero fazer alguma coisa nesse sentido. Eu quero fazer uma coisa nesse sentido.
Vai dar certo, não vai dar certo? Não sei, mas a primeira decisão precisa ser a ideia do tema, a temática que você vai perseguir depois que você decidir. Isso é só um exemplo, né? A Revolução Digital, que é uma outra série que eu faço, também foi. A série Black Mirror me inspirou demais, e ainda me inspira para fazer isso, né? Porque ela fala exatamente os problemas que a tecnologia traz para o ser humano. E isso fica muito na minha cabeça. Então, o meu cérebro, o meu pensamento fica seletivo para esse tipo de coisa. Quando eu vejo alguma coisa na rua, quando eu vejo alguma coisa na internet, uma postagem, eu já começo a fazer links neurais, né? Essas conexões neurais, elas vão se estabelecendo na tua cabeça. Elas vão solidificando e vão criando redes neurais desse assunto. E fica numa gavetinha lá no teu cérebro, fica guardado, fica arquivado. E aí quando você vê uma coisa que faz sentido, já conecta com aquela ideia que você já teve, você começa a fazer essas conexões neurais. Parece até que eu sou um cientista, um neurocientista, né? Mas eu só gosto do assunto. E eu quero que você pense agora no que te faz feliz, no que te interessa. Pode ser automobilismo, pode ser natureza, pode ser bichos, pode ser família, pode ser filhos, pode ser bebês, pode ser o teu trabalho. Pensa no teu trabalho, por que você escolheu fazer o que você faz? Por que você escolheu o teu trabalho? Provavelmente você tem uma relação muito íntima com esse assunto. A não ser que seja um trabalho que você não goste, o teu trabalho você está lá só para arrumar um dinheiro para construir o seu sonho, né? Então pensa no seu sonho. Qual é o seu sonho? É algo que você gosta muito, é algo que você deseja muito, é algo que permeia os seus pensamentos, é algo que permeia as suas conversas. Pensa nisso. Cada pessoa vai ser diferente. Então essa é a beleza da arte, porque cada artista tem algo diferente a dizer. Mas será que eu só devo desenhar em séries? Será que eu só devo pintar em séries? E a resposta é não. Você tem que pintar e desenhar coisas aleatórias, coisas diversas, porque às vezes nesses exercícios você descobre um estilo que você gostou de fazer. Você descobre um tema que você não sabia nem que você gostava tanto, e quando você desenhou, quando você pintou, você se apaixonou por aquilo. Então desenhe coisas diferentes, desenhe sim, mas não na intenção de vender, não na intenção de criar um corpo de trabalho, porque isso são só exercícios experimentais. Desenhe de tudo. Eu desenho de tudo. Eu desenho meu gato, eu desenho a minha mão, eu desenho meu rosto, eu desenho o que eu estou vendo, eu desenho o que eu estou imaginando. Não porque eu quero vender, não porque eu sou apaixonado pela minha mão, não, porque tá disponível uma referência disponível aqui 24 horas por dia para eu fazer. 2, e se eu tiver um espelho, 3, que é meu rosto, meu corpo, você pode fazer a mesma coisa. Você pode pegar o que está ao teu redor e desenhar, porque desenho de observação não interessa o que é exatamente. Se é só para treino, para exercício, é desenho de percepção de proporção, percepção de luz e sombra, percepção de distanciamento, um objeto relacionado ao outro, relacionado a um terceiro objeto, qual a distância que esse tem desse, e a proporção desse para esse, e desse para esse. Quando você acerta essa proporção, você acerta o desenho. Depois é uma questão de iluminação, uma questão de renderização dos detalhes e tudo. Então eu digo para você, desenhe de tudo, mas quando você for pintar uma série, aí você tem que pensar bem. E esse pensar bem não é em um dia. Eu vou começar a fazer uma série hoje, então hoje eu vou decidir qual vai ser a minha série. Não. Isso é um trabalho que tem que vir de dias, de meses ou até de anos. É um pensamento que está na tua cabeça e aquilo vai amadurecendo. E como eu disse, agora você tem um olhar seletivo para as coisas. Essas coisas vão chegar até você e você vai chegar até elas porque você está pensando nisso. E você vai ver e perceber essas coisas ao seu redor com muito mais facilidade, uma vez que você decide o que você quer fazer. Então, os desenhos aleatórios que você vai fazer, como exercício, como experimento, eles são tão válidos quanto os desenhos que você vai colocar no teu portfólio, as pinturas que você vai pôr no teu feed do Instagram. Como eu já gravei num vídeo, não posta tudo que você faz. Esses exercícios são bons para você praticar, para você ficar bom.
para você saber o que você está fazendo, para você desenvolver a sua arte. Ah, mas eu quero postar porque o Instagram é meu, eu posto o que eu quiser. Beleza, posta nos seus stories. Eu também posto quando eu faço alguns desenhos que eu acho que ficou legal. O que ficou legal, tá, galera? Não vai postar tudo, porque alguns desenhos não ficam bons. Alguns desenhos vocês apagam porque você não gostou. E por que você vai postar esse tipo de coisa? Só porque você teve trabalho? Só porque você gastou muito tempo ali? Não, posta só o que está minimamente decente, postável, né? Então, poste nos stories, mas o seu feed deixa bonito ali com as melhores coisas, como eu falei, você vai ser julgado pelo teu pior trabalho, pelo teu pior desenho. Você pode ter uma coisa maravilhosa lá, ou 1000 coisas maravilhosas, mas se você colocar um desenho mal feito, mal desenhado, mal executado, tenha certeza que você vai ser julgado por esse desenho. Você vai ser balizado por baixo sempre. Então o objetivo desse vídeo é isso, é te ajudar a decidir o que você vai pintar, o que você vai desenhar. Pense naquilo que te faz feliz, pense naquilo que você gosta de falar, naquilo que você gosta de pensar, naquilo que você gosta de assistir, o que você gosta de conversar com as pessoas. Isso vai fazer com que você tenha uma visão muito mais abrangente sobre o mundo, sobre esse assunto que você está procurando, e as suas ideias vão começar a aparecer, porque agora a sua visão e o seu pensamento está seletivo. Tá? Então você vai descobrir essas coisas de uma forma muito mais fácil. E se eu desenhar algo, se eu pintar uma série que as pessoas não gostem? Será que eu tenho que ver o que as pessoas estão comprando hoje? Tem tanto artista que faz isso, né? Deixa eu ver qual que é a tendência. E a tendência agora é pintar o Pernalonga com uma cifra de dinheiro na cara, é pintar o Tio Patinhas andando de moto, com dinheiro voando pela mochila. O que está na moda? É pintar o Batman, pintar mangá. Gente, saia da moda. Arte não é moda. Olha essas artes que sobreviveram por séculos. Não foi moda, né? Não foi moda. Porque se fosse moda teria morrido ali há 500 anos atrás. Foram coisas legítimas, foram coisas estudadas, coisas pensadas, coisas bem executadas, né? Coisas que não foram feitas de uma noite para o dia. Quando você pensa em pintar a moda, em copiar outros artistas que já deram certo, que você pode pensar, vou pintar o que já deu certo, porque se deu certo para ele vai dar certo para mim. Isso aparece no teu trabalho. A falta de autenticidade vai aparecer no teu trabalho. Assim como a sua autenticidade, a sua legitimidade também vai aparecer no teu trabalho. A pessoa vai olhar para o teu trabalho e vai falar, caramba, olha a ideia que esse cara teve. Pô, eu queria ter tido essa ideia. E aí sabe o que vai acontecer? Outros artistas vão copiar a ideia que você teve porque deu certo, porque você foi autêntico. Você não copiou ninguém, você não copiou a moda, você foi atrás do que é autêntico e que veio de dentro da tua natureza, dentro das suas experiências, que só você vai ter. Então seja autêntico, seja legítimo, não tente copiar ninguém que deu certo, tente você dar certo. Essa é a mensagem que eu tinha para você hoje e eu espero que tenha te ajudado a clarear um pouco os seus pensamentos, o que você vai fazer, o que você não vai fazer, tá? Pinte de tudo, mas na hora de você apresentar, apresente de uma forma coesa dentro de uma série, dentro de uma temática, uma estética coerente que faça sentido, tá bom? Se você ficou no vídeo até aqui, eu agradeço muito. Deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima tela.